Oi pessoal, tudo bem? A aula dessa semana a gente vai envolver as fotografias, tá? Nesse período agora era pra gente já ter ido ao Jardim Botânico, ter feito as nossas fotos, né? Tá selecionando as nossas fotos. Já era pra gente ter feito um estudo sobre a história da fotografia, apresentado trabalhos e tudo mais. Infelizmente, né, em decorrência do que tá acontecendo aí com a quarentena, a gente não conseguiu fazer nada disso, tá? Mas a gente vai, na medida do possível, tentar dar continuidade às atividades que a gente tinha intenção de realizar, né? Tentar seguir mais ou menos o planejamento que eu tinha feito para trabalhar com vocês, tá? Então, na aula dessa semana, a gente vai fazer uma leitura de imagens, de fotografias. Por que a gente vai fazer isso? Porque depois que a gente fizer a leitura dessas imagens, a intenção é que a gente escreva mini-contos, que vocês criem os seus próprios mini-contos através de leituras de outras imagens que vocês vão estar escolhendo, tá? A princípio, a atividade era para a gente fazer os mini-contos a partir das imagens que a gente teria tirado lá no Jardim Botânico, mas infelizmente não deu para a gente fazer isso, né? Então a gente teve que mudar um pouco a atividade, tá? Então, só para a gente entender. Quando a gente fala em fotografia, a gente precisa compreender que ao longo dos anos ela foi se modificando, né? Nem sempre a gente teve as fotografias digitais como a gente tem hoje, vocês obviamente devem saber disso, né? No começo, as fotografias, elas tinham um objetivo, uma função, que era retratar as pessoas, né? Então, principalmente as pessoas mais ricas, né, tinham acesso à fotografia, porque ela era algo muito caro de se fazer, né? Era um aparelho caro para se produzir, para fazer uma foto era caro, revelar uma foto era algo muito complexo, então era muito caro. Então, as pessoas pobres não tinham muito acesso à fotografia, eram mais as pessoas ricas, né? E no começo, as primeiras fotos, elas não eram nem tiradas com máquinas fotográficas, tá? Elas eram aquelas fotos desenhadas, né? Acredito que todos vocês já devem ter ido na casa de um avô, de um tio mais velho e tal, e ter visto essas fotografias, que eram aquelas fotos que eram uma pintura do rosto das pessoas. Então, no princípio, a função da fotografia era retratar a imagem das pessoas. E ao longo dos anos, essa função foi se modificando, esse objetivo foi se modificando, né? A fotografia começou a retratar o cotidiano das pessoas, começou a retratar situações que eram históricas, né? A gente tem imagens, por exemplo, da Segunda Guerra, imagens de campos de concentração na Alemanha, né? De situações que traziam sentimentos diferentes para as pessoas, né? Vocês devem lembrar que quando a gente fez o trabalho lá sobre as mídias sociais e as fontes de pesquisa, a gente também percebeu isso, né? Que aquelas mídias que utilizam a fotografia, elas também foram modificando as suas funções e os seus objetivos. Então a foto, a imagem fotográfica também foi mudando dessa forma, tá? E até a maneira de se tirar a fotografia. Antigamente a gente tinha que usar uma câmera, usar um filme, revelar essa foto. Hoje é tudo digital. A maioria das pessoas, por exemplo, nem revela fotografias mais, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de revelar fotografia, fazer álbum, ver a foto no papel ali. Mas a maioria das pessoas não tem essa intenção. Ela tira a fotografia, põe numa mídia social ou guarda lá num pendrive, num HD, alguma coisa assim, para que aquela foto fique guardada. Então até a maneira de observar as fotos foi se modificando. Mas a gente precisa pensar também no seguinte: uma fotografia, ela tem uma história por trás dela, né? Porque quando a gente faz uma foto, a gente clica um momento daquela história, tá? Agora, por exemplo, a gente está vivendo esse momento aí do coronavírus, né? Dessa pandemia toda no mundo todo. A gente tem uma série de imagens que tem chocado as pessoas, né? Imagens de trabalhadores cansados, imagens de pessoas que perderam seus entes queridos por causa da doença, imagens de covas, né, sendo abertas para uma quantidade enorme de pessoas serem enterradas ao mesmo tempo, né? Então você tem muitas imagens que têm história por trás disso. Então a intenção da atividade dessa semana é a gente pensar em que histórias estão sendo contadas em cada uma dessas fotografias. E principalmente também, quais os sentimentos que são despertados por uma fotografia. Porque quando eu vejo uma foto, por exemplo, se eu tenho uma foto lá da minha família, o sentimento que vai despertar em mim é diferente do sentimento que vai despertar em você, que nunca viu aquelas pessoas, que nem sabe quem são aquelas pessoas. Então, a imagem, ela desperta sentimentos diferentes nas pessoas. E até a percepção daquilo que você está vendo é diferente, tá? Aquilo que eu observo numa foto não é igual para todo mundo. Aquilo que eu sinto quando eu vejo uma foto não é igual para todo mundo.
tá? Então a intenção da nossa atividade essa semana é criar um debate sobre essas visões diferentes de mundo que eu tenho, né? Sobre as percepções que eu tenho dessas imagens, tá? E sobre quais os sentimentos que cada uma dessas imagens desperta em mim, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês, além desse vídeo aqui explicando um pouquinho, a gente vai ter um slide lá, um conjunto de slides em que vai estar explicando um pouquinho dos tipos de fotografia, porque existem nomes específicos para cada estilo de fotografia, para vocês entenderem um pouquinho qual é a diferença disso tudo, tá? Eu vou ter um arquivo também sobre a história da fotografia, tá? Que vocês leem se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais, né? Que era uma pesquisa que a gente devia estar fazendo na escola, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer, então vou disponibilizar para vocês essa pesquisa, para que vocês, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais, vocês possam ler esse texto. E a gente tem um vídeo também mais curtinho, onde vocês podem ver a história da fotografia, quer dizer, como que a fotografia foi evoluindo. Como que ela foi descoberta a primeira vez, que foi por um acidente, né? A primeira foto foi feita por um acidente, né? Um acaso do destino, digamos assim. E depois, como que ela foi se modificando, foi se atualizando e chegando até o que a gente tem hoje. Vocês vão perceber que a maneira de se tirar uma foto, mesmo hoje num celular digital, e ao que a gente tinha aí nas câmeras manuais, em que você tinha que colocar uma chapa para revelar a foto, tudo, vocês vão ver isso tudo lá no vídeo, não mudou muito, tá? Só mudou a tecnologia, mas a forma de se fotografar não se modificou, tá? As lentes que são usadas ali não se modificaram, elas só mudaram de tamanho e hoje você tem algo que é instantâneo, que antes você demorava dias para revelar, mas a forma de fazer isso não mudou nada, o que é impressionante se você for pensar, né? Então, eu gostaria que vocês lessem, tivessem acesso a todo o material que eu estou disponibilizando aí, para poder entender o quanto essa questão da fotografia tem importância, né? E tem muitas visões diferentes, né? Sobre aquilo que a gente enxerga na nossa imagem. Tudo aquilo que a gente conhece como ser humano vai estar relacionado à maneira com que eu vou ver uma imagem. Tá? Aquilo que eu conheço, meu conhecimento, meu sentimento, as minhas vivências, com quem eu convivi, o que me foi ensinado, vai fazer a diferença na hora de eu olhar uma imagem. Tá? É por isso que as pessoas percebem as coisas de formas diferentes, porque elas têm vivências diferentes ao longo da vida. Tá? Eu vou estar explicando direitinho lá, na atividade 3, o que você deve fazer. A intenção é fazer um debate, tá? E despertar a criatividade para a leitura dessas imagens, né? E depois a gente vai comentando o que cada colega falou lá, né, para que todo mundo possa perceber como que cada indivíduo pensa sobre os seus próprios sentimentos, tá ok? Espero que vocês gostem da atividade. Eu sei que vocês gostam de debate, infelizmente a gente não pode debater olho no olho, mas a gente faz um debate online lá, tá ok? Beijo, tchau! Eu vou estar fazendo a leitura aqui de algumas imagens com vocês, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. A gente vê essa primeira imagem aqui, que é uma imagem, obviamente, que o que vem na nossa cabeça é a questão da anorexia, né, que é uma doença, um transtorno alimentar bem complicado. Para cada pessoa, uma imagem dessa vai despertar sentimentos diferentes, tá? Para quem já teve a doença vai ser um tipo de sentimento, e para quem não teve essa doença vai ter outro tipo de sentimento, tá? Na segunda imagem, a gente tem uma imagem histórica, né, que é quando os soldados retornaram da guerra, né, e tem toda uma história por trás dessa foto aqui, que eu não vou entrar em discussão aqui no momento, que seria uma história longa pra gente estar falando nessa aula. Mas os sentimentos que vão ser despertados aqui também vão ser diferentes, né? Você pode pensar em amor, em tristeza, em saudade, numa série de questões. Nessa terceira imagem, a gente tem uma imagem da explosão, né, de uma bomba atômica. E aí você pode pensar numa série de histórias que podem envolver isso aqui, né? Que é o momento de explosão, que é quantas pessoas morreram por causa dessa bomba, né? O quanto é triste o ódio do ser humano, a briga, a luta do ser humano pelo poder. Então, tem uma série de sentimentos que podem ser despertados aqui por uma imagem dessa, né? Aqui na quarta imagem, a gente tem a foto de máscaras, né? Que estão relacionadas aqui com o coronavírus. Mas o sentimento, por exemplo, que uma imagem dessa desperta em mim
é um sentimento de frustração, de perceber o quanto o ser humano ele é fútil, né, no momento de sofrimento de tantas pessoas aí morrendo da doença, passando fome, e ter gente que ainda está preocupado com o seu status social, né, em usar uma máscara de uma marca famosa, de uma marca cara, para mostrar o seu poder, sendo que cada um devia estar preocupado muito mais com a doença do que com a aparência, né? E nessa última foto aqui, a gente tem uma imagem que transmite alegria, né? É a história, é a foto da Festa das Cores, que aconteceu lá em Quatro Barras. Então, muitos de vocês podem estar nessa foto aí, e os sentimentos que vão ser despertados por isso vão ser diferentes para cada um de nós, tá ok?